Olá, alunos do nono ano do Colégio Caldas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo essa videoaula. Mais uma aula de Química, professor Pedro Luiz. Nós vamos começar agora o nosso volume 2 da apostila. Nesse volume 2 nós vamos estar falando sobre os capítulos 9 e 10, ligações químicas. Antes de começar a falar sobre o assunto da videoaula de hoje, eu queria pedir encarecidamente que antes de vocês fazerem qualquer uma das atividades que eu tenho proposto, certo? No nosso cronograma de estudos, nas nossas atividades semanais, que vocês primeiro vejam a videoaula para estar respondendo qualquer coisa, tá? Nós temos percebido, né? Eu falo em nome de todos os professores que isso foi dito, né, por nós. Foi constatado que vocês estão fazendo as atividades sem olhar as videoaulas. Nessa videoaula nós vamos estar falando sobre ligações químicas. Existem três tipos de ligações químicas. Nós temos a ligação iônica, covalente e metálica, tá? A ligação covalente ela é abordada no capítulo 9, a iônica e metálica é abordada no capítulo 10. Contudo, eu vou estar começando numa ordem um pouco inversa. Eu vou estar falando primeiro da ligação iônica. Antes de falar sobre ligação, eu queria estar respondendo uma pergunta com vocês. Por que os átomos se ligam? Qual é a necessidade dos átomos em se conectarem uns aos outros? Todos os átomos se conectam uns aos outros? Bom, em videoaulas anteriores nós vimos que os gases nobres são os únicos elementos que não se ligam a outros elementos espontaneamente. Eles se encontram na sua forma isolada na natureza, certo? E os químicos ficaram intrigados com esse fato. E eles perceberam o seguinte, que os átomos se ligam uns aos outros para alcançarem estabilidade eletrônica. E estabilidade eletrônica é imitar um gás nobre, ou seja, ter 8 elétrons na camada de valência. Nós sabemos que os gases nobres são os gases que compõem o grupo 18 da tabela periódica ou a família 8A. Com exceção do hélio, que é o primeiro gás nobre, que só tem 2 elétrons, por isso só tem 2 elétrons na camada de valência. Todos os demais gases nobres possuem 8 elétrons e eles permanecem isolados na natureza, por assim dizer. Então, quando um átomo adquire a configuração eletrônica de um gás nobre, ele também vai ter estabilidade eletrônica. Bom, essa regra do octeto, ou seja, o fato de possuir 8 elétrons na camada de valência, não é para todos os átomos e de todas as ligações. Nós vamos perceber que existem algumas exceções à regra do octeto. São o hidrogênio, a gente vai perceber que ele vai ficar estável com 2 elétrons. O lítio vai ficar estável com 2 elétrons. O berílio com 2 elétrons. E o boro vai ficar estável com 6 elétrons. Essas são as principais exceções que vocês devem saber em relação à regra do octeto. Bom, a primeira ligação que vai fazer com que os átomos tentem alcançar essa estabilidade eletrônica é a ligação iônica. O nome é bem sugestivo, ligação iônica, ligação entre os íons. Lembrando que íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Essa ligação ela vai acontecer entre um metal e um ametal. O metal ele vai querer perder os elétrons da camada de valência, porque nós vamos perceber que ao perder esses elétrons da camada de valência, a camada anterior a essa em que está sofrendo a perda vai ficar com 8 elétrons. E o ametal ele vai querer ganhar elétrons para ficar com 8. Então, se um ametal tem 5 elétrons na camada de valência, ele vai querer ganhar 3. Se um ametal tem 7 elétrons na camada de valência, ele vai querer ganhar 1. Quando o metal perde elétrons, ele forma um cátion, que é um íon de carga positiva. Quando um ametal ganha elétrons, ele forma um ânion, que é um íon de carga negativa. E a ligação iônica vai ser justamente isso. Vai ser essa atração elétrica entre íons de cargas opostas. Então o cátion ele vai se sentir muito atraído pelo ânion e vice-versa. Ela é caracterizada pela transferência de elétrons do metal para o ametal. Vamos ver como é que isso se processa nos exemplos. O primeiro exemplo aqui é a ligação entre o sódio e o cloro.
Bom, o sódio, ele é um metal da família 1A. Se ele é um metal da família 1A, quer dizer que ele vai perder o seu elétron. Então aqui eu vou botar sódio com o seu elétron. O cloro, ele é um ametal da família 7A. Então ele vai querer ganhar um elétron. Ai, que lindo! O sódio quer perder um, o cloro quer ganhar um. Perfeito, maravilha, né? Sim. Então aqui eu tenho o cloro com os seus 7 elétrons. E aí eu vou ter a transferência de um elétron do sódio para o cloro. Quando há essa transferência de elétrons do sódio para o cloro, o sódio vai ficar com uma carga Na+, e o cloro vai ficar com uma carga Cl-, porque o sódio perdeu e o cloro ganhou. E aí vai ter uma atração entre esses íons de cargas opostas, que é a ligação iônica. A última coisa que nós temos que determinar é a fórmula química. Na fórmula química, sempre primeiro vem o cátion, o positivo, depois o ânion, negativo, sem as cargas. Então aqui vai ficar NaCl, nosso famoso cloreto de sódio. Então essa primeira fórmula aqui, que é onde estão indo os elétrons, é chamada de fórmula eletrônica. Essa segunda fórmula, onde são os formados os íons após a transferência de elétrons, é chamada de fórmula iônica. E essa terceira fórmula é chamada de fórmula química. Fórmula química do composto iônico. Correto? Sim? Então tá. Se eu peço a fórmula eletrônica, eu quero isso. Se eu peço a fórmula iônica, eu peço isso. Se eu quero a fórmula química, eu quero isto. Vamos para o nosso segundo exemplo. Agora eu tenho a ligação entre o oxigênio e o lítio. O oxigênio é o metal e ele vai querer perder elétrons. Cuidado, nem sempre o primeiro elemento citado num exemplo vai ser o metal. Você tem que conferir na tabela periódica quem é o metal e quem é o ametal. De propósito, eu coloquei nesse segundo exemplo, primeiro o ametal e depois o metal. Tomem cuidado com isso, tá bom? Então, olha só, o oxigênio, ele é um elemento da família 6A e ele é o meu ametal. Então, se ele tem 6 elétrons, ele vai querer ganhar 2 elétrons para ficar com 8. E o lítio, ele é da família 1A, assim como o sódio. Então, nós temos um problema. O oxigênio quer ganhar 2 e o lítio só quer perder 1. Então, vamos construir essa fórmula aí. Então, aqui eu vou ter o meu oxigênio com 6 elétrons. E aqui eu vou ter o lítio com 1 elétron. Bom, vai ver a transferência desse elétron aí, do lítio para o oxigênio. Bom, o oxigênio não ficou estável, ele tinha 6, ganhou um elétron do lítio, ficou com 7. Eu vou precisar então de outro átomo de lítio para satisfazer esse oxigênio. Pode isso, professor? Pode, porque a ligação é entre os elementos oxigênio e lítio. E eu vou utilizar a proporção de átomos entre eles até que se alcance a estabilidade eletrônica. Lembrando que o lítio aqui é uma exceção à regra do octeto. Ele vai satisfazer o oxigênio, mas ele vai ficar satisfeito com 2 elétrons. E depois eu vou fazer a distribuição tanto do sódio quanto do lítio para vocês perceberem a diferença de estabilidade eletrônica de um para o outro, tá? Então aqui eu vou precisar de outro átomo de lítio com mais um elétron para satisfazer esse oxigênio aí. Então transfere aqui o elétron do segundo átomo do lítio para o oxigênio. Agora o oxigênio está estável, ele tem 4, aqui eu esqueci de colocar, 5, são 6 elétrons ao redor dele,
mais 2 elétrons que vieram um de cada lítio, então ele ficou com 8, correto? Essa é a nossa fórmula eletrônica. Como é que seria a nossa fórmula iônica? Quantos átomos de lítio eu tenho? 2. Cada lítio perdeu um elétron, então vai ficar 2Li+. Quantos átomos de oxigênio eu tenho? 1. Cada oxigênio ganhou quantos elétrons? 2. Então, O menos 2. 2 átomos de lítio, cada um perdeu um elétron. Um átomo de oxigênio que ganhou 2 elétrons. Essa é a nossa fórmula iônica. Como é que seria a nossa fórmula química? Nossa fórmula química é a união dos átomos sem a carga. Só que agora, esse 2 ele vai vir para cá para frente, ó, na fórmula química. Então vai ficar Li2O. Essa seria a fórmula química do composto formado por lítio e oxigênio, correto? Bom, poxa professor, eu entendo que o ametal ele fica satisfeito, mas eu não consigo compreender como que o metal alcança essa estabilidade. Acompanhe comigo aqui, ó. Se você fosse fazer a distribuição eletrônica do sódio, eu vou fazer aqui em cima, ó, número atômico 11. K igual a 2, L igual a 8, M igual a 1. Então, o sódio aqui, quando ele perdeu um elétron para o cloro, ele tinha um elétron na sua camada de valência, família 1A. Quando ele perde esse elétron da camada de valência, a camada anterior à que ele perdeu, que é a L, vai ficar com 8. Então, o sódio, quando perde elétron, ele fica também com 8 na camada de valência. O mesmo não acontece com o lítio, porque o lítio fica estável com 2 elétrons. Ao contrário do sódio, o lítio tem número atômico 3. Então, aqui no lítio vai ficar K igual a 2, L igual a 1. Quando ele perde esse único elétron aqui da camada de valência dele, porque há a transferência do elétron do lítio para o oxigênio, agora a camada de valência dele fica sendo K igual a 2. E ele vai respeitar outra regra, que não a regra do octeto. A regra de estabilidade que rege o hidrogênio, o lítio e o berílio, que eu assinalei aqui, é a regra do dueto. Certo? Então fiquem ligados, mas ele conseguiu alcançar a estabilidade, a estabilidade imitando o gás nobre Hélio. Ok? Bom, vamos para o nosso próximo exemplo, que é aí a ligação química entre o cálcio e o cloro. O cálcio, se você for olhar na tabela periódica, ele é um metal da família 2A. E o cloro, ele é um ametal da família 7A. Quer dizer que o cálcio ele quer perder os seus 2 elétrons, ao passo que o cloro só quer ganhar um elétron. Então temos mais uma vez um problema entre a quantidade de elétrons que se quer perder e ganhar. Então aqui, ó, eu tenho o cálcio com os 2 elétrons. E aqui eu tenho o cloro com os seus 7 elétrons. E aí o que vai acontecer? Vai haver a transferência de um elétron do cálcio para o cloro. O cálcio está satisfeito? Não, porque ele quer perder 2. O cloro já está, porque ele tinha 7, ganhou 1, ficou com 8. Então, eu vou precisar de outro átomo de cloro para satisfazer esse cálcio aqui. Vou botar aqui outro ladinho, por causa do quadro, do espaço. 7, correto? E aí esse segundo elétron do cálcio vai ser transferido para esse segundo átomo de cloro aqui. E agora o cálcio fica satisfeito, porque ele doou os 2 elétrons, e o cloro, cada um recebeu 1, tinha 7, ganhou 1 cada um, 8. Essa é a fórmula eletrônica. Como é que seria a fórmula iônica? Fórmula iônica
eu tenho um cálcio que perdeu 2 elétrons, correto? E eu tenho 2 átomos de cloro, então 2 Cls, e cada cloro ganhou o quê? Um elétron. Então 2 Cl menos, certo? Essa é a fórmula iônica. Como é que seria a fórmula química? Vai ser a união do cátion e do ânion, primeiro o cátion, depois o ânion, na fórmula química, lembrem-se disso, e sem as cargas. Então vai ficar Ca, de maneira semelhante, esse 2 não veio para cá, para frente do lítio, esse 2 vai vir para cá, para frente do cloro. CaCl2, cloreto de cálcio. Cloreto de cálcio é utilizado como antimofo. Cloreto de sódio está presente no sal de cozinha, correto? Tudo bem? Certo, gente? Então eu posso pedir 3 fórmulas, eletrônica, iônica e química, você tem que saber fazer as 3. Mais pra frente, no segundo quadro, vocês vão perceber que existe uma fórmula bem prática de montar a fórmula química a partir dos elementos que são mencionados, sem precisar fazer a eletrônica e a iônica, tá bom? Mas isso é mais pra frente. Vamos para o exemplo 4, agora entre oxigênio e alumínio. Bom, aqui o oxigênio é o ametal, é um ametal da família 6A. E o alumínio é o meu metal da família 3A. O alumínio sendo metal, ele vai querer perder os seus 3 elétrons. Então, vamos botar aqui o alumínio com os seus 3 elétrons e vamos colocar o oxigênio com os seus 6 elétrons. O oxigênio quer ganhar 2 para ficar com 8. Só que o alumínio quer perder 3. Problema. A gente resolve. O que a gente vai fazer? 2 elétrons do alumínio vão ser transferidos para esse oxigênio. O oxigênio ficou satisfeito? Sim. O alumínio, não. O alumínio precisa perder 3. Então, eu vou precisar de outro átomo de oxigênio com mais 6 elétrons para pegar e receber esse terceiro elétron do alumínio aí. Então, ele vai receber. Recebido. O alumínio ficou satisfeito? Sim, porque ele perdeu. O oxigênio? Não. Esse oxigênio quer ganhar mais um elétron. Então, eu vou precisar de outro átomo de alumínio. Ah, vai ficar nesse jogo de colocar uma hora outra? Não, uma hora vai dar tudo certo. Olha só. Esse segundo alumínio vai transferir o seu primeiro elétron dos 3 para esse segundo oxigênio. E aí o oxigênio ficou satisfeito, o segundo. Agora eu vou precisar de um terceiro oxigênio com mais 6 elétrons. Coloquem todos os elétrons na fórmula eletrônica porque eu confiro representação, um por um. Tá bom? Sem preguiça. E aí eu vou pegar e vou transferir esses 2 elétrons restantes do alumínio para o oxigênio. Quando isso acontece, esse alumínio já transferiu seus 3 elétrons e esse oxigênio, que era o último, ganhou os 2 que lhe restava para ficar com 8, correto? Essa é a fórmula eletrônica. Como é que seria a fórmula iônica? Eu tenho 2 átomos de alumínio e cada alumínio perdeu 3 elétrons. Então vai ficar 2Al mais 3. Eu tenho 3 átomos de oxigênio e cada oxigênio ganhou 2 elétrons. 2 oxigênio menos 2. Fórmula iônica. Vamos agora para a fórmula química. Lembra que esse 2 vai vir para cá, esse 3 vai vir para cá, sem as cargas. Perceba que na fórmula iônica eu já boto primeiro o quê? O cátion, depois o ânion. Por mais que no exemplo apareça primeiro o ametal. Lembre-se, na fórmula química, primeiro o cátion, primeiro o metal, depois o ânion, depois o ametal. Então aqui vai ficar Al2O3. Isso daqui é a bauxita. A bauxita é um minério de alumínio, tá? É como o alumínio é encontrado na natureza na forma de minério
e quando ele é purificado, eu separo esse alumínio do oxigênio para formar aí, né, as peças de alumínio puro. Tudo bem? E agora nós vamos para o exemplo 5, que é o exemplo entre o potássio e o nitrogênio. Potássio, metal, olha na tabela, metal alcalino, da família 1A. Nitrogênio, A metal da família 5A. Quer dizer que o nitrogênio vai querer ganhar 3, porque ele já tem 5. Para ficar com 8 faltam 3. E o potássio só quer perder 1. Aquele problema que a gente resolve. Então aqui eu vou ter potássio com um elétron. E aqui eu vou ter o nitrogênio com 5 elétrons. Então, vou transferir aqui o elétron do potássio para o nitrogênio. Tinha 5, ganhou mais 1, ficou com 6. Vou precisar de mais um potássio. Transfiro o elétron desse segundo potássio para o nitrogênio. Agora, ele vai ter 5 com mais um, 6, com mais um, 7. Mais um potássio. Potássio com mais um elétron. E vou transferir o elétron desse último potássio para o nitrogênio. 5 ganhando 3, o nitrogênio ficou com 8. Potássio, a camada anterior a ele, se você for fazer a distribuição, também ficará com 8. Tá bom? Então, como é que seria a fórmula iônica? Na fórmula iônica, eu tenho 3 potássios, cada potássio perde um elétron. Então, aqui vai ficar 3K+. E aqui eu tenho um nitrogênio que ganhou 3 elétrons. Então vai ficar N menos 3. Pode aparecer em alguns livros 3 menos ao invés de menos 3, mas não faz diferença, tá bom? Bom, essa é a fórmula iônica. Vamos para a fórmula química agora. Lembrando, esse 3 vai vir para cá. Então na fórmula química vai ficar K3N. Correto? Sim? Então, isso aí é a ligação iônica. Existe uma regra prática para você determinar a fórmula química, que é essa última etapa aqui, sem ter que passar por todo esse trâmite que a gente fez. Mas é necessário saber esse trâmite, porque algumas questões podem pedir a fórmula eletrônica, outras a fórmula iônica, outras a fórmula química. Se pede a fórmula química direto, tem um macete. Qual é o macete? Sempre vai ter um metal, representado pela letra M aqui genérica, com uma carga mais X. Pode ser mais 1, mais 2, mais 3. E vai ter sempre um ametal com uma carga menos Y. Menos 1, menos 2, menos 3. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o escorrega das cargas. A carga do cátion vai virar índice do ânion. E a carga do ânion vai virar índice do cátion. Então a fórmula química disso aqui vai ficar M, esse Y vai vir para cá, M, Y, A, e esse X vai vir para cá, X. Toda vez que você faz isso, você consegue determinar a fórmula química sem ter que passar por aqueles trâmites. Olha só. Eu fiz a letra A, lítio e oxigênio, que a gente viu que a fórmula química é Li2O. Vamos só conferir para ver se vai bater. Bom, o lítio ele é da família 1A. Então quer dizer que ele vai gerar um metal, um cátion, com uma carga Li+, que ele vai querer perder esse único elétron. O oxigênio é da família 6A, então ele vai querer ganhar 2. Então aqui vai ficar O menos 2. Então o que vai fazer aqui? A carga do cátion vira índice do ânion e a carga do ânion índice do cátion. Então aqui a fórmula química vai ficar Li2O. Quando esse 2 vem para cá, ele perde esse negativo, certo? Como perdeu aqui, ó. Os sinais são perdidos, viram índices, viram números, ok? Sem carga. Então, LiO2, a mesma coisa que a gente descobriu por esse processo todo. Olha entre o cálcio e o cloro. O cálcio ele é da família 2A e o cloro é da 7A. Então, quer dizer que o cálcio vai querer perder 2 elétrons, Ca mais 2.
o cloro. C dá 7, para chegar a 8 falta 1. Então, Cl menos. Então, escorregou a carga do cátion, índice do ânion, a carga do ânion, índice do cátion. Então, aqui vai ficar CaCl2. Exatamente o que a gente achou também nesse exemplo 3. C, D e E são outros exemplos, tá? Eu já provei que dá certo. Vamos lá, quis variar um pouco. O alumínio aqui, ele é da família 3A. E o flúor é da família 7A. Então, o alumínio vai ficar Al mais 3 e o flúor vai ficar F menos, porque só falta 1 para chegar a 8. Então, vamos fazer o cruzamento das cargas aqui. A caneta azul começou a dar defeito, ficar pingando, uma doideira que está sujando o meu chão todo, mas é a vida. E aqui vai ficar AlF3, correto? Sim? Vamos para o próximo. D. Magnésio da família 2A, oxigênio da família 6A. Então, magnésio vai formar um íon Mg mais 2. Oxigênio, 6 para 8, faltam 2. Então, oxigênio menos 2. Quando a carga do cátion do ânion é numericamente igual, como esse caso, mais 2 e menos 2, você cancela essas cargas e o composto vai ser resultado da união dos elementos. Mg, somente se elas forem numericamente iguais. Mais 2 menos 2, mais 1 menos 1, mais 3 menos 3. Bom? Agora, chumbo e oxigênio. O chumbo ele é da família 4A, o oxigênio é da 6A. Então, o chumbo é o metal Pb mais 4, oxigênio é o ametal O menos 2. Aqui não é igual, correto? Então, temos que fazer escorrega. Esse composto aqui vai ficar Pb2O4. Contudo, um composto iônico, a gente sempre tem que colocar os átomos na menor proporção possível. E aqui eu consigo simplificar por 2. Então, aqui, simplificando por 2, vai ficar PbO2. Então, se tiver como simplificar a proporção dos índices, quando eu for fazer, né, o cruzamento das cargas, né, carga do cátion virando o índice do ânion, a carga do ânion virando o índice do cátion, façam, tá bom? Porque é sempre a menor proporção possível entre os átomos dos elementos de um composto iônico, tá bom? Bom, propriedades dos compostos iônicos, para a gente terminar, possuem altos pontos de fusão e ebulição. Para você ter uma ideia aqui, ó, o nosso cloreto de sódio, o sal de cozinha, ele tem o ponto de fusão 804 graus Celsius e o ponto de ebulição 1413 graus Celsius. Então, são altos pontos de fusão e ebulição porque a atração elétrica que existe entre esses íons de cargas opostas é muito alta. Isso faz com que esses íons fiquem muito unidos e que eu preciso fornecer muita energia na forma de calor para romper essa ligação iônica, tá? Possuem o que nós chamamos de retículo cristalino. O que é o retículo cristalino? O retículo cristalino é a alternância entre o cátion e o ânion na sua estrutura cristalina. Entendi nada, professor. O que é isso? Estrutura cristalina, alternância entre cátion e ânion? É mais ou menos assim. Tomando o NaCl como referência, tá bom? Eu vou ter um Na+, um Cl-, um Na+, um Cl-, um Na+, um Cl-,
um N a mais, Cl menos, N a mais. Chega, senão eu vou ficar infinitamente aqui desenhando. Isso aqui, essa alternância entre cátion e ânion, é o que nós chamamos de retículo cristalino. Ok? Então, todo composto iônico se apresenta dessa maneira. Bom, conduzem eletricidade os compostos iônicos em duas situações. Quando estão fundidos, ou seja, quando eu alcanço esses 804 graus Celsius do cloreto de sódio, ele passa do estado sólido para o estado líquido. No estado líquido, a gente vai perceber que esses íons que estavam unidos na forma de retículo cristalino, eles se separam. E a presença de íons livres em um sistema permite a condução de corrente elétrica. Então, o que acontece é o seguinte: eu vou pegar o NaCl, que está sólido, e vou aquecer. Nesse processo de aquecimento, eu vou formar o NaCl líquido. Quando eu tenho o NaCl líquido, ele não vai ficar nessa forma aqui, os íons unidos. Esses íons vão se separar na forma de Na+, líquido, mais Cl- líquido. Esses íons separados permitem a condução de eletricidade. Não é a geração, é a condução, tá? E aqui eles também podem conduzir eletricidade em meio aquoso. Aqui em meio aquoso eu tenho NaCl sólido e quando eu adiciono água, esses íons que estavam unidos nessa forma se separam pela presença da água. Então acontece uma reação de hidrólise, né? A separação dos íons pela água, tá bom? E essa separação dos íons pela água vai formar os íons Na+, aquoso, não mais líquido, porque eles vão estar dissolvidos em água, mais Cl- aquoso também. Então, toda vez que eu tiver íons livres, como esse caso aqui, e esse daqui, esses íons livres permitem a condução de eletricidade. Vamos estudar agora então a ligação covalente. O próprio nome é bem sugestivo, ligação covalente. Esse co quer dizer de compartilhamento de elétrons da camada de valência. Então quer dizer que agora não vai ter uma transferência de elétrons entre metal e ametal. O que vai ocorrer agora é um compartilhamento de elétrons. Quais são os elementos que fazem ligação covalente? Ametal com ametal, hidrogênio com ametal ou hidrogênio com hidrogênio. Nós vimos lá na ligação iônica que os ametais querem ganhar elétrons. Se eu tenho um ametal com ametal e ambos querem ganhar elétrons, então eu não vou ter uma transferência de elétrons, eu vou ter um compartilhamento desses elétrons. Esse compartilhamento é representado por esse círculo. Quando eu circulo esses elétrons, quer dizer que esses elétrons pertencem aos dois átomos ao mesmo tempo, tá? Bom, regras para ligação covalente. A primeira regrinha aí é em moléculas compostas triatômicas. Compostas são aquelas formadas por dois ou mais elementos, lembra disso? O átomo central é aquele que está em menor quantidade, tá bom? Caso haja empate, é aquele que faz mais ligações. Bom, esses primeiros três exemplos aqui são moléculas formadas por substâncias simples. Os demais vão ser moléculas formadas por substâncias compostas. Vamos ver como é que se processa essa ligação. Bom, aqui nós temos o H2. Nós vimos que o H2 é uma exceção à regra do octeto. Ele fica satisfeito com 2 elétrons, tá? O hidrogênio ele é da família 1A, na tabela periódica. Então, eu vou ter aqui o hidrogênio com um elétron. E aqui eu tenho outro hidrogênio com mais
um elétron. Então, cada hidrogênio tem o seu elétron aí. Quando eu compartilho esses elétrons, ou seja, eu circulo aqui, quer dizer que esses elétrons agora pertencem aos dois hidrogênios, tanto da direita quanto da esquerda. Então, o hidrogênio da esquerda tinha 1, ganhou mais 1 do compartilhamento do hidrogênio da direita e ficou com 2, certo? E aí ele alcançou a sua estabilidade, já que ele é nossa exceção. Essa fórmula aí que vocês estão vendo agora é chamada de fórmula eletrônica. Ok? Agora nós temos uma outra fórmula na ligação covalente, que é a fórmula estrutural. Para cada par de elétrons compartilhado, eu coloco um traço. Então, posso representar essa ligação entre os hidrogênios dessa maneira também. H traço H. Essa daqui seria a nossa fórmula estrutural. E essa fórmula que aparece aí, que indica a quantidade de átomos por molécula dessa ligação covalente, é chamada de fórmula molecular. Ok? Tudo bem? Vamos para o outro exemplo agora. Oxigênio, O2. O oxigênio é um elemento da família 6A. Então, ele vai querer fazer o número de ligações necessárias para alcançar 8. A cada ligação covalente, como um elétron vem de um átomo e outro elétron vem do outro, eu ganho um elétron nessa ligação, o átomo. Logo, se o oxigênio da família 6A, ele vai querer fazer 2 ligações covalentes. Então, aqui eu vou ter o oxigênio com os seus 6 elétrons. E aqui eu vou ter outro oxigênio com mais 6 elétrons. E agora nós vamos ter o compartilhamento. Quando eu compartilho aqui esse primeiro par de elétrons, esse oxigênio da direita tinha 6, ganhou mais 1 do compartilhamento, ficou com 7. Vou fazer o nosso segundo compartilhamento. Agora ele ganhou mais um elétron do segundo compartilhamento, então ficou com 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O mesmo se aplica a esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a fórmula eletrônica. Como é que seria a nossa fórmula estrutural? Agora seria O dupla O. Vamos agora ao nitrogênio. Nitrogênio ele é da família 5A. Então quer dizer que ele vai fazer 3 ligações covalentes normais para chegar a 8. Então aqui eu vou botar o meu nitrogênio. Vou botar os 3 elétrons separados aqui para fazer as ligações covalentes. Outro nitrogênio com mais 3 elétrons. E agora eu vou fazer os compartilhamentos. Primeiro, segundo, terceiro. Nitrogênio tinha 5, deixa eu botar os 2 elétrons desse que eu esqueci. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Ganhou mais 3, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, correto? Então fez aí suas 3 ligações covalentes normais. Que a gente vai ver na primeira série ano que vem que existe um outro tipo de ligação covalente que é a dativa. A normal, um elétron vem de cada átomo, como a gente está percebendo aí. Essa é a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural ficaria N tripla N. Sim? Agora vamos tentar aplicar essas regras aqui que a gente acabou de ler para substâncias compostas. Aqui nós temos o H2O. Bom, o átomo central é aquele que está em menor quantidade. Quem está em menor quantidade aqui seria o oxigênio. Então, o oxigênio ele vai estar no centro dessa molécula com 6 elétrons. Por que com 6 elétrons? Porque nós já vimos que ele é da família 6A. Então, ele vai querer fazer 2 ligações. O hidrogênio é uma exceção à regra do octeto, ele é da família 1A. Ele vai querer fazer apenas uma ligação, porque com uma ele chega a 2,
oxigênio com 2 chega a 8. Aqui eu vou botar um hidrogênio à direita, outro à esquerda, elétron do hidrogênio. E agora nós vamos fazer o compartilhamento. O hidrogênio só faz uma, o oxigênio faz duas. Então aqui é a primeira ligação entre hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio ficou com 2 elétrons, o oxigênio tinha 6, ganhando mais um do compartilhamento com o hidrogênio, 7. Agora eu vou fazer a segunda ligação. Ganhou mais um elétron desse hidrogênio da direita, 8. Então, essa é a fórmula eletrônica. Como é que seria a nossa fórmula estrutural? H-O-H. Correto? Sim, galera? Vamos ao CO2. Quem é o átomo central? Quem está em menor quantidade? C. Então, vamos botar aqui o C. Oxigênio à direita e à esquerda. O carbono ele é da família 4A, então ele vai querer fazer 4 ligações. E o oxigênio da 6A vai querer fazer 2 ligações. Então o carbono vai fazer 2 ligações com esse oxigênio da esquerda e 2 ligações com esse oxigênio da direita, totalizando as suas 4, porque falta 4 para 8. Então eu vou botar 2 elétrons aqui, 2 aqui, para fazer as ligações com esse e esse oxigênio. E agora eu vou botar os 6 elétrons do oxigênio. Coloquem todos os elétrons, porque eu vou estar verificando essa quantidade. Correto, gente? Nas atividades. E agora vamos fazer o compartilhamento. Então aqui, ó, primeira ligação entre o carbono e o oxigênio. Tinha 4, ganhou mais um, 5. Ganhou mais outro, 6. Certo? Então o carbono está com 6 agora. Esse oxigênio que tinha 6 já ganhou 2 elétrons, então ele já está com 8. Agora o carbono, o oxigênio da direita. 1, 2. Olha só. Tinha 6, ganhou mais 2, ficou com 8. O carbono tinha 4, ganhou mais 4, 2 desse, também ficou com 8. Essa é a nossa fórmula eletrônica. A nossa fórmula estrutural será C dupla O dupla O. Correto? Bom, vamos aqui ao BF3. O boro, nós vimos que é uma exceção à regra do octeto. Ele fica satisfeito com 6 elétrons, tá? E o boro aqui é um elemento da família 3A. E o flúor é um elemento da família 7A. Se o boro é da 3A, quer dizer que ele tem 3 elétrons e para chegar a 6 ele vai querer fazer 3 ligações. E o flúor vai querer fazer apenas uma ligação. Então o átomo central seria o boro, porque ele está em menor quantidade. Flúor aqui, aqui, aqui. Nós temos 3 elétrons no boro, vou colocar os elétrons, e 7 elétrons no flúor. 7 nesse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nesse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nesse. E agora vamos fazer os compartilhamentos. Então, primeiro, segundo, terceiro compartilhamento, correto? Bom, agora nós vamos para a fórmula estrutural, tá todo mundo completo ali, estável. O flúor tinha 7, ganhou mais 1, ficou com 8. O boro tinha 3, ganhou mais 3, um com cada compartilhamento do flúor, ficou com 6, porque ele é a nossa exceção. E aí eu tenho essa estabilidade acontecendo, ok? Como que seria a fórmula estrutural? Boro no centro, traço F, traço F, traço F. Correto? Bom, vamos agora aí ao HCN, que é o nosso último composto. Aqui eu tenho mais de um átomo em menor quantidade. Então, como é que eu vou saber qual vai ser o central? Eu vou saber como vai ser o central aquele que estiver fazendo mais ligações. Porque se tiver empate em relação
aquele que está em menor quantidade, vê o que faz mais ligações. O carbono ele é da família 4A, portanto faz 4 ligações, porque falta 4 para chegar a 8. O nitrogênio é da família 5A, então ele vai fazer 3 ligações para chegar a 8, faltam 3. O hidrogênio é da família 1A, só que ele é uma exceção ao octeto, ele vai fazer apenas uma ligação. Então aqui eu vou botar o carbono no centro, com os seus 4 elétrons. Eu vou botar 3 elétrons para cá, porque ele vai fazer a ligação com o nitrogênio, já que esse é o átomo central que nós vimos, por fazer mais ligações. Vou botar um elétron para cá, que esse elétron vai fazer a ligação com o hidrogênio. Então, aqui o nitrogênio com os seus 5 elétrons. Então vamos lá. Hidrogênio só faz uma ligação, vou fazer. Compartilhei, ele já está satisfeito, o hidrogênio, regra do dueto. Agora o nitrogênio vai fazer 3 com o carbono. E o carbono já tendo feito uma ligação com o hidrogênio, fazendo mais 3, ele vai fazer as suas 4 ligações. Correto? Agora o nitrogênio que tinha 5 ganhou 3, ficou com 8. O carbono que tinha 4 ganhou 4, ficou com 8. E o hidrogênio também satisfeito. Fórmula eletrônica. Como é que seria a nossa fórmula estrutural? H-C tripla N. Correto? Sim? Bom, propriedades dos compostos covalentes. Os compostos covalentes possuem baixos pontos de fusão e ebulição, comparados aos compostos iônicos. Então, por exemplo, quando eu tenho açúcar, você consegue derreter facilmente o açúcar. Nós sabemos que açúcar é sacarose. Para fazer, por exemplo, uma calda, né, de caramelo para um pudim, açúcar é C12H22O11. Aqui eu só tenho que ametais e hidrogênio, ligação é covalente. Então você consegue derreter facilmente o açúcar com um aquecimento numa panela, porque ele tem baixo ponto de fusão e ebulição, comparado ao sal de cozinha, que nós vimos que tem alto ponto de fusão e ebulição por fazer ligação iônica, ok? São representados na forma de moléculas, então eu não tenho retículo cristalino, eu tenho moléculas. Então se eu tivesse, por exemplo, um cilindro aqui, ó, com gás nitrogênio, o que eu teria? Moléculas. Eu teria moléculas do gás nitrogênio, olha só. Certo? Essa é a representação de compostos covalentes, tá bom? E nós temos uma exceçãozinha à regra. Os únicos compostos covalentes que conduzem eletricidade em meio aquoso são os ácidos. E como é que eu vou saber quando que eu tenho um ácido? De maneira bem simplificada, que a gente vai estudar isso mais pra frente, ácidos são substâncias que começam com o elemento hidrogênio, exceção da água e água oxigenada, tá? Então toda vez que começar com hidrogênio aí, eu tenho um ácido. Exceto H2O e H2O2. Exceto a água e água oxigenada. E por que eles conduzem eletricidade em meio aquoso? Vou vir para cá para cima, ó. Toda vez que eu tiver um ácido, vou botar aqui o ácido sulfúrico, H2SO4, e eu colocar ele em meio aquoso, esse ácido vai formar íons. Esse processo de formação de íons é a ionização. Em compostos iônicos, eu separo íons que já existem. O processo de separação de íons que já existem é a dissociação. A ionização é a formação de íons, então eu tenho esse ácido, ele vai formar íons que nós chamamos de H+, como aqui eu tenho 2 hidrogênios, vou formar 2 íons H+, mais SO4 menos 2. E aí, a presença de íons livres, como nós já vimos lá na ligação iônica, e agora nós estamos vendo na ligação covalente, faz com que se haja condução
de eletricidade. Correto? Precisa saber montar essas equações de ionização dos ácidos? Por enquanto, não. Só mostrei ali o porquê que ácidos são os únicos compostos covalentes que conduzem eletricidade, lembrando que isso tem que acontecer em meio aquoso. Correto, gente? Sim? Bom, agora nós vamos para a ligação metálica, que é o último tipo de ligação aí que a gente tem que estudar. A ligação metálica, ela ocorre entre dois metais. Essa ligação ela vai ser caracterizada pelo mar de elétrons livres circulando entre os cátions. Nós vimos lá na ligação iônica que os metais têm uma tendência em perder elétrons. Se eu tenho só metais na ligação, todos vão querer perder elétrons. E nessa perda de elétrons, eu formo o que nós chamamos de mar de elétrons livres. Então, quando eu tenho uma placa de zinco, por exemplo, uma barra de zinco, na verdade eu vou ter vários átomos de zinco na forma de cátions, mais 2. E circulando entre esses átomos, eu vou ter os elétrons, formando o que nós chamamos de mar de elétrons livres. Esses elétrons garantem a estabilidade dessa estrutura. Por quê, galera? Porque cátions carregados positivamente, átomos carregados positivamente, que são os cátions, eles devem se repelir. E os elétrons circulando ali fazem com que eles permaneçam unidos, mesmo todos tendo carga positiva, tá bom? Então aqui eu vou ter os elétrons aqui circulando nessa estrutura, como vocês estão percebendo aí, tá bom? Isso daqui seria uma ligação metálica entre átomos do mesmo elemento. Eu posso também ter uma ligação metálica entre átomos de elementos diferentes, formando o que nós chamamos de ligas metálicas. Ligas metálicas são a associação de metal com outro metal, ou metal com ametal em menor quantidade, tá bom? Sendo que a característica dessa liga metálica é a presença da ligação metálica, tá bom? Então aqui nós temos, por exemplo, bronze, que é uma liga metálica de cobre e estanho. Então aqui eu também vou ter os elétrons circulando livremente aqui na estrutura desses cátions formados. Correto, galera? Sim. Esse mar de elétrons livres garante a estabilidade dessa estrutura de cátions positivos ficarem fixos, como eles estão. Bom, é necessário vocês saberem algumas ligas metálicas, então a gente tem algumas ligas metálicas. O aço é uma liga metálica de ferro mais carbono. O aço inox é ferro, carbono, níquel e cromo. A presença desses dois outros metais aqui, ó, níquel e cromo, garantem maior resistência à corrosão, por isso que materiais de aço inox eles se degradam com menos facilidade. Amálgama, que é qualquer liga metálica com mercúrio e outro metal. Antigamente as obturações dentárias eram amálgamas de chumbo, que era aquele mercúrio com chumbo, tá bom? A gente tem o latão, que é uma liga de cobre e zinco, que é muito utilizada em instrumentos musicais, como trompetes, por exemplo. Nós temos o bronze, que é uma liga metálica de cobre e estanho, que nós vimos a estrutura aqui, né, presente naquelas medalhas de bronze das Olimpíadas. A gente tem o ouro 18 quilates, que é uma liga metálica de ouro, prata e cobre, 75% de ouro, 25% de prata e cobre. E a gente tem a solda industrial, que é uma liga metálica de chumbo e estanho. Saber a composição dessas ligas metálicas é extremamente importante, tá? Essas são as principais que vocês têm que saber. E para terminar, nós vamos falar das propriedades da ligação metálica. Possuem altos pontos de fusão e ebulição, tá? Os compostos que fazem ligação metálica. Possuem boa condutividade térmica e elétrica, porque existem íons aqui, certo? Esses íons permitem a condução de corrente elétrica, como nós já vimos. Maleabilidade, podem adquirir várias formas. Ductos são transformados em fios e possuem brilho metálico. Todas aquelas características que nós estudamos dos metais da tabela periódica vão estar presentes na ligação metálica, já que essa ligação é feita por
metais, tá bom? Bom, era essa a nossa aula. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!